Dualizando só também ao Alexandre de Moraes contra o Elon Musk, os seus descumprimentos legais e todos esses ataques contra o STF, por trás disso tudo também tem muito interesse econômico. Hoje a Starlink, que também é uma empresa do Elon Musk, recorreu contra aquela história do bloqueio das contas, né? Porque o Xandão também determinou, o ministro, o bloqueio das contas da Starlink no Brasil para poder pagar as multas, né, do X, porque o X tem multas com a justiça que chegam a 18 milhões de reais, isso de acordo com informação do jornal o Globo. Então, conta da Starlink está bloqueada, e ela tem mais de 250 mil clientes por aqui, com internet via satélite em todo o país. A gente até falou sobre isso ontem. Algumas cidades, inclusive 90% do acesso à internet é por meio da Starlink, e tem também as Forças Armadas nessa história, né? E lembrando, claro, que isso aconteceu na gestão do Jair Bolsonaro, né? Foi um acordo firmado com ele para a Starlink poder atuar aqui no Brasil. Né? Os dois, isso, aquela foto que daqui a pouco aparece aí para nossa tristeza. O ministro Fábio Faria, que quem fazia a ponte desse negócio, genro, né? do Silvio Santos. Genro do Silvio Santos. Agora, eles estão com uma cascata de internet de graça. Ontem, várias pessoas da nossa comunidade CL nos escreveram, e tem até um amigo meu de Pernambuco, o Daniel, falou que isso é cascata, que eles estão pedindo para a pessoa indicar uma pessoa. Se a pessoa consegue inscrever outra pessoa na Starlink, aí ela ganha um período de graça. Estão fazendo uma campanha de publicidade. Eles estão aproveitando o momento de evidência do Elon Musk para vender essa história, mas não está na faixa e livre para todo mundo, não. Agora, o Leandro Demore, Chico, no ICL Notícias Primeira Edição, ele fez meio que um resumo dessa história que a gente está conversando aqui sobre interesses econômicos, que vale muito a pena a gente ver e trazer para a nossa discussão. Vamos lá, vamos assistir. Por favor. Qual que é o lance do Musk? O Musk, ele tem essa Starlink para monitorar grandes áreas no mundo onde há jazidas minerais. Esse é o trabalho do Musk. Levar a internet para as escolas é o jeito bacana de ninguém se opor. Você é contra a internet nas escolas na Amazônia, Vivi? Não, né? Então o Musk vem para o Brasil, ele se reúne com o Bolsonaro, com o André Esteves do BTG, com o Fábio Faria, que era o ministro das Comunicações do Bolsonaro, que por acaso hoje trabalha no BTG. Ele é criticado no Brasil pelo ex-ministro da Justiça do governo Dilma lá, o Jobim, que por acaso é vice-presidente do BTG. Então nós temos aí, acho, César, uma relação de negócios funcionando nesse país. Não te parece uma questão? Eu estou dando aqui informações públicas, tá? Claro. Informações públicas. E o Musk fala o seguinte, olha, eu tenho um problema com as baterias do meu carro, porque eu preciso de um monte de minerais finos, né? Lítio, uma série de outras coisas. Isso custa caro. Está ficando cada vez mais difícil de achar. Boa parte da produção das baterias hoje está na mão dos chineses. Vamos lembrar que a BYD, que é a empresa que vende carro no Brasil elétrico hoje, ela começou fabricando baterias para a Tesla. E depois começou a fabricar carros e hoje concorre com a Tesla. O Musk tem um problema de mercado. Eu preciso mapear a Amazônia, na América Latina inteira, com os meus satélites. Como eu faço isso? Vamos, Bolsonaro, dar um godozinho aqui que a gente vai botar umas internet nas escolas? Aí eu boto meu satélite voar, eu deixo o negócio todo voando. E aí a coisa mais grave disso, César, foi o que veio à tona ontem. Um deputado do PL, bolsonarista, claro, para aumentar a confusão que está acontecendo no Brasil, divulgou que em junho o Ministério da Defesa mandou para o Congresso Brasileiro uma carta dizendo o seguinte, olha, se a Starlink, que é a empresa do Musk, parar de atuar no Brasil, a gente vai ter problema nas Forças Armadas. Por quê? Porque várias movimentações de tropas e de embarcações brasileiras dependem dos satélites do senhor Elon Musk. Então nós temos, César, qual a garantia que nós temos que hoje o Elon Musk não está com uma portinha por trás dos seus satélites, vendo, analisando, manipulando e, eventualmente, até vendendo informação de movimentação de tropas do Exército Brasileiro em território americano. Olha a loucura que o patriota do Bolsonaro fez. Só para esclarecer, o deputado que o Demore citou aí na fala dele, o Coronel Meira, é do PL de Pernambuco e foi ele que fez o requerimento de informações junto ao Exército. Então, essa é a história. Ele está colocando como se fosse um escândalo
poxa, podem atrapalhar o Exército. O escândalo é o contrário, né, Chico? O Exército está usando esse ameaça serviço. à soberania nacional. O escândalo né? é o Exército depender de um picareta bilionário como Elon Musk, mancomunado com a extrema-direita mundial. Isso tem total interesse na Amazônia. É claro, ele está mapeando tudo. Está mapeando tudo. Agora, além do malandro Elon Musk, o que tem de malandro no Brasil? Porque essa história da Starlink, Gabi, olha o que já está circulando. Porque essa história, olha aí, ó. Uma amiga que me mandou. Ó, ela falou assim, olha o que eu recebi. A mensagem está aí na tela, gente. Olá, aqui é da Starlink. Por ordem do ministro do STF, Alexandre de Moraes, nossas contas foram bloqueadas. Gostaríamos de saber se é possível você nos ajudar com um Pix para que possamos pagar o advogado Cacai para nos defender no Brasil. Eu não sei se eu rio, se eu choro ou se a gente manda meme, tá, gente? a mensagem pro Cacai, hein? Gente, é meme, só para esclarecer. Não, já tem esperto aí tentando golpe, né? Os caras são muito rápidos. É isso, é golpe. Aí já é a turma do ex-coach, né? Porque a turma do... mandou pro Cacai, né? a turma do Lógico golpe, que claro. a gente mandou pro Cacai. Pô, me dá um também. dinheiro aí para eu contratar o Cacai para defender. Agora é bom, porque olha o prestígio do Cacai. Quando a confusão é gigante, Chama o Cacai. em quem é que se pensa? Cacai. Chama o Cacai. É isso, Que respondeu com uma figurinha maravilhosa, inclusive. Muito bom, gente. A gente vai falar aqui também, tem vários aspectos, como a gente disse agora, falamos sobre a ameaça à soberania nacional, sobre a Starlink. Tem uma que a Cris já comentou, que é a da Embaixada dos Estados Unidos, né, saindo em defesa do Elon Musk, gente. Então, só para esclarecer melhor esse caso que a Cris já trouxe à tona, por nota, a representação diplomática da Embaixada dos Estados Unidos afirmou que monitora a situação e usou aquela velha história, né, da argumentação da liberdade de expressão. Os Estados Unidos adora, né? Dizendo que esse é um pilar é ótimo, né? Um pilar fundamental numa democracia saudável, e a embaixada diz que por política interna não comenta decisões de tribunais ou disputas legais. Aí o Elon Musk pegou essa manifestação da embaixada como um apoio, né? E ele disse o seguinte: a expressão de apoio da Embaixada dos Estados Unidos é apreciada. De fato, sem liberdade de expressão, o público não pode expressar seus pensamentos ou saber a verdade da situação, tornando impossível votar com conhecimento preciso. Então, um monte de gente também veio e comentou a respeito disso, né? A gente teve repercussões a respeito da declaração da embaixada. O Ricardo Capelli foi um deles, né, Rodrigo? Eu acho que é legal colocar o Ricardo Capelli. por favor. O Flávio Dino no Ministério da Justiça. Porque se alguém entende de enfrentar golpista e de extrema-direita, é o Capelli, que foi pra rua no dia do 8 de janeiro. Vamos ver o que ele falou aí, o Gabi, tá aí na tela. Posso ler? Pode, claro. Ricardo Capelli, quem são vocês para falar de democracia? Vocês lideraram golpes contra todas as democracias do continente. O país que só permite 2 partidos, os 6 contra o meia dúzia, quer dar aula de democracia? Não se metam nos nossos assuntos internos, respeitem o Brasil, disse o Ricardo Capelli, subindo o tom contra a Embaixada dos Estados Unidos e contra o Elon Musk também, essa operação da extrema-direita mundial, Gabi. E Chico, o recado do Lula não foi diretamente para a Embaixada, mas é um recado muito claro também. Deixou né? a posição do país, a posição da nação, né? Deixou bem claro. Cara, os Estados Unidos, a gente sabe, o histórico de 64 até hoje, passando por pré-sal, passando pelo governo Dilma, a gente já sabe o nível de espionagem que eles fazem. A intervenção que tiveram com a Lava Jato, o auxílio que deram à Lava Jato para desmontar a indústria nacional, para desmontar a indústria das construtoras no Brasil. Que moral essa gente tem para vir dando pito no Brasil em nome de liberdade de expressão? Pois é, mas a verdade é que as redes sociais estão fervendo, né? Então, de um lado, a embaixada, o Elon Musk agitando, os líderes mais progressistas respondendo, e tem a extrema-direita tentando faturar em cima disso, não é, Gabi? A gente tem aqui várias postagens também sobre esse tema. Não sei se a gente vai... Aqui, ó, Orlando Silva, urgente, Orlando Silva, gente, que era o relator do projeto de lei para regular as Big Techs no Brasil. Necessário. Aliás, o projeto de lei não era só, entre aspas, só para isso. Era um projeto de lei até mais amplo, mas fazia a regulação. Esse projeto que a gente sempre diz aqui, que o Arthur Lira aproveitou. Errado, né?
a polêmica, entre aspas, com o Elon Musk para enterrar, para dizer, não, está muito confuso, vamos abrir uma nova comissão e começar isso do zero. O que disse o Orlando Silva? Urgente. Após o X ignorar a decisão judicial e não cumprir a determinação legal expressa no artigo 1138 do Código Civil Brasileiro, a plataforma acaba de ser suspensa. Como já dissemos antes, é uma questão de soberania nacional, diz o deputado Orlando Silva. E a palavra é essa, a expressão é essa, soberania nacional. Está na fala do Lula. É isso. O Lula também fez postagem, além daquela fala que a gente já trouxe aqui, né, que foi numa entrevista na rádio. Ele deu já aquela indireta ontem que a gente trouxe aqui, mostrando a lista de redes sociais dele. Ó, eu não estou no X, estou saindo do X, mas vocês podem me encontrar em outras redes sociais também. Outras personalidades, vamos dizer assim, políticas, né? A Gleisi Hoffmann, presidente do PT, o Lindbergh Farias também mantiveram essa postagem fixa. Essa do Lula? Essa do Lula, a mesma que ele postou ontem, eles também mantiveram nas redes sociais, que não deixa de ser um posicionamento também. Eu acho importante. Gente, durante algum tempo, a esquerda, setores progressistas, tinham dificuldade de olhar para esse tema do imperialismo. É como se fosse, isso é fora de moda, não tem mais. Isso aí é coisa lá dos anos 60, dos anos 70 do século passado. Não é, né? Nós estamos vendo como as disputas geopolíticas entre os estados e os blocos de estados estão se aprofundando. Muita gente acha que nós estamos num quadro parecido com o Primeira Guerra Mundial, quando se formaram vários blocos, várias alianças, e essas alianças acabaram se enfrentando numa guerra. Nós temos dois blocos principais, China e Rússia de um lado, e do outro lado Estados Unidos e a Europa. O Brasil flutua aí entre os dois blocos. O Brasil é um dos poucos que tem diálogo com os dois blocos. A gente está vendo a Venezuela indo para o bloco Rússia-China, sem muita mediação. Nicarágua, Venezuela estão indo para esse bloco. O Brasil fica no meio, né? O Brasil dialoga com o bloco, está nos BRICS e está também próximo aqui no hemisfério ocidental, conversa com os Estados Unidos, tem que conversar mesmo, tem interesse e tal. Mas não pode ser tratado como um país sem soberania. Está muito bom o Lula responder nesse tom e os deputados, as lideranças brasileiras responderem no mesmo tom. Vocês vão ficar dando lição de democracia em outro canto, não aqui no Brasil. Lição de liberdade de expressão. Democracia é liberdade de expressão, mas é também respeitar as regras, não apoiar golpe de Estado. E o Elon Musk e essa gente que está do lado dele apoiou a tentativa de golpe do 8 de janeiro. Não vem com essa, não. Democracia. Vocês apoiaram um golpe que os caras queimaram os 3 poderes na praça, lá em Brasília. Então, se alguém tem moral para defender a democracia, é o Lula, é o Supremo, que foi atacado pelos fanáticos do Musk e do Bolsonaro, é o Ricardo Capelli e o Flávio Dino, que estavam lá na rua, no dia que estavam queimando os prédios, entendeu? Então, quem vai falar em democracia não é o Elon Musk. Ele que vai cuidar do Twitter, que inclusive está dando prejuízo economicamente. Bom, o interesse do Elon Musk é a deterioração completa, né, da nossa democracia, não só da nossa, mas de outras repúblicas e outras economias também, porque a gente sabe qual é o objetivo dele. Agora, Rodrigo, o ministro Alexandre de Moraes estava aí falando sobre a importância, né, dele nesse processo. Ele falou hoje, ele deu uma declaração, ele estava aqui em São Paulo, né, numa semana jurídica do Mackenzie, né, da faculdade, e ele disse que existe uma instrumentalização das redes sociais para atacar a democracia e que as instituições de todo mundo estão aprendendo a lidar ainda com essa nova realidade. Então, vamos ouvir essa fala do ministro Alexandre de Moraes. Importante. Vários locais do mundo, essa semana nós vimos na França a questão do Telegram. Em vários locais do mundo, as instituições, as legislações estão aprendendo como tratar com uma nova realidade, como tratar com uma instrumentalização por parte de alguns, uma instrumentalização ilícita, uma instrumentalização irregular de um instrumento muito bom. O instrumento é bom, as redes sociais, mas vêm sendo instrumentalizados para atacar a democracia, para atacar o Estado de Direito, para amplificar discursos de ódio, discursos misóginos, discursos racistas, nazistas, e todos os ordenamentos jurídicos do mundo
começaram já há alguns anos, começaram a verificar que é necessário um tratamento diferente. Vamos chamar a nossa convidada, Renata Miele, que é coordenadora do Comitê Gestor da Internet no Brasil, para falar sobre essa decisão do ministro Alexandre de Moraes. Renata, seja muito bem-vinda. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigada pelo convite. A gente já que agradece, Renata. Bom, são tantos aspectos que a gente já discutiu aqui. Acho que, para a gente começar a nossa conversa, já que a gente estava falando desse bloqueio do ministro Alexandre de Moraes, né, que é imediato, mas que pode ser temporário. Então, para a gente entender um pouco sobre o aspecto jurídico disso, eu queria pedir para você ajudar a gente a traçar como é que fica, então, se existe até uma expectativa, no caso de o X atender, né, o Elon Musk atender a essa obrigação, essa determinação de colocar um representante legal, o que precisaria ser feito, e aí você reverte a decisão, se o X já tiver suspenso, né, a rede social, como é que acontece esse processo? Bom, aí uma tomada de decisão do Supremo Tribunal Federal. Imagino que se houver uma atitude do X de responder às várias petições judiciais que são feitas e que são ignoradas. Se eles resolverem restabelecer um escritório no Brasil, é possível que o Supremo Tribunal Federal suspenda o bloqueio e retome um processo de diálogo para que as investigações que estão sendo conduzidas no âmbito do inquérito possam ter as oitivas da representação do X no Brasil. Mas isso tudo são hipóteses, né? Nós ainda não sabemos como a plataforma vai se posicionar com relação à decisão que foi tomada. Renata, obrigado pela sua presença. A Renata Miele, que além de coordenar o CGI, Comitê Gestor da Internet, é uma estudiosa desta relação das Big Techs com as democracias pelo mundo, da necessidade de se regular as Big Techs. A Renata estuda esse tema, né? Então eu queria pedir que ela nos ajudasse a entender. Está faltando uma regulação, porque no Brasil, o Alexandre de Moraes está extrapolando. Mas o Arthur Lira mandou para a gaveta outro dia um projeto que estava pronto, trazendo algum tipo de regulação para esse campo no Brasil. É preciso fazer a regulação? Esse episódio está mostrando que nós precisamos de regulação no Brasil. Renato, queria te ouvir sobre isso. E na comparação com outros países, porque o Elon Musk atua em vários outros países. Na Índia, a gente já falou várias vezes, ele acatou as decisões lá. Aí aqui no Brasil está fazendo agitação política. Queria te ouvir sobre esses dois aspectos, né? A diferença entre a forma de atuar do Musk no Brasil e em outros lugares e a necessidade de regulação das Big Techs no Brasil e no mundo, né? Sim, sem dúvida nenhuma. Esse é mais um episódio que mostra a urgência que o Brasil, né, enfrenta, a necessidade do nosso Congresso Nacional aprovar uma legislação para regular plataformas de rede social no Brasil. As decisões que foram tomadas pelo STF nesse episódio estão ancoradas no Marco Civil da Internet, mas o Marco Civil da Internet não é uma legislação que foi feita para regular plataformas digitais, né? Ela é uma lei que regula o ecossistema da internet. Portanto, o PL 2630, que ficou conhecido como o PL das fake news, que é esse que você se referiu, Rodrigo, dizendo que alguns meses atrás o Lira tomou a decisão de restabelecer uma comissão especial para retomar o debate em torno da proposta que já estava aprovada em caráter de urgência para ser votada, ou seja, ela estava pronta para ser votada em plenário, e aí a gente voltou várias casinhas. Nós precisamos urgentemente de uma legislação que dê segurança jurídica para a sociedade brasileira, para o judiciário e também para as empresas. Porque no vácuo da ausência, né, de uma legislação, o judiciário precisa atuar, né? E isso também fragiliza o próprio judiciário. Portanto, é urgente que a gente faça, de fato, enfrente o desafio, né, de num Congresso Nacional
que tem a composição que a gente sabe, né? A gente tentar aprovar uma legislação que seja adequada para enfrentar esse fenômeno. E sobre essa questão do Musk, ele tem 2 pesos e 2 medidas, né? Ele deixou muito claro, quando ele comprou o Twitter, que ele estava comprando o Twitter para transformar o Twitter numa plataforma de vocalização das suas visões de mundo. Ele disse isso várias vezes. E ele atua e usa o Twitter, o X agora, né? Ele usa o X desta maneira. Em cada país, ele adota uma posição de acordo com seus interesses. Isso, Chico. Renata, boa noite mais uma vez. O que você achou dessa parte da decisão do Alexandre de Moraes, que proíbe também que qualquer internauta, qualquer usuário no Brasil use a VPN para alcançar, por exemplo, o Twitter lá fora do Brasil? Olha, Chico, acho que assim, a decisão ela é complexa, inclusive de ser implementada, né? Porque o uso da VPN é uma coisa individual, muita gente usa VPN, Sim. né? É difícil de fiscalizar, né? Eu não sei exatamente como o STF pretende fiscalizar o uso da VPN e acho que tem um problema aí, que é a penalização do usuário. O usuário não pode ser penalizado, né? Então, assim, é uma decisão, né, que é polêmica, ela é muito difícil de ser implementada, de ser fiscalizada, e penaliza o usuário. Eu acho que não é esse o foco, né? Agora, eu acho que mais importante, né, a VPN também não é uma coisa tão disseminada, Sim. mas eu acho que a decisão importante foi a tirada dos wallets, né? Do Google Play, das lojas de aplicativos. Isso foi uma decisão muito importante que corrobora essa tentativa de evitar a burla do bloqueio. Renata, você que já participou de debates internacionais sobre esse tema, né? De debates, tem conferências no mundo inteiro sobre como regular as Big Techs. A decisão do ministro Alexandre de Moraes está repercutindo na imprensa do mundo, né, Gabi? A gente olhava aqui, Perfeito. New York Times, El País, vários jornais pelo mundo, nos diz aqui o nosso editor, que está acompanhando tudo, o Rogério Jordão também, que estão trazendo a repercussão já sobre isso. Tem precedente no mundo de uma rede desse tamanho ser retirada do ar por uma corte no chamado mundo ocidental? Não sei se esse nome ainda vale, né? Mas tem precedente, Renata? Como é que isso pode ser encarado internacionalmente? Você que tem contatos internacionais, isso vai gerar um debate fortíssimo no mundo, não? Eu acho que vai gerar, mas olha, o X já vem sofrendo ameaças de ser suspensos em outros países, né? Recentemente na Europa, também por não cumprimento de decisões judiciais, houve uma ameaça. Se o Brasil tivesse aprovado o PL 2630, havia ali no projeto de lei uma determinação de que para prestar serviços no Brasil, plataformas que tivessem a partir de um determinado número de usuários tinham necessariamente que ter escritório no Brasil. Então, o que eu penso, Rodrigo, sobre isso os países e as empresas, elas precisam respeitar as legislações nacionais. Claro. É uma questão de soberania. Isso não é só para a plataforma de rede social. A plataforma de rede social não está acima da lei de forma diferente que outras áreas da economia. Então, assim, tem toda uma discussão, a extrema-direita puxa o debate para a censura, para o cerceamento da liberdade de expressão, mas tem uma questão de autonomia nacional, de respeito às legislações. Então, nós não podemos colocar o ônus disso no Estado brasileiro. O ônus é da empresa que está prestando serviço no Brasil e tomou uma decisão discricionária de desrespeitar a legislação nacional e de desrespeitar as autoridades. Então, nós não podemos ficar nessa defensiva e assumir o ônus de uma decisão que é dura, sem dúvida nenhuma, que afeta milhões de usuários, né, jornalistas, né, Sim, ou muitos. pessoas que usam muito, de fato, mas
mesmo usando, tem a visão crítica de que essa situação é insustentável. Então, o ônus da decisão não pode ser nosso, o ônus da decisão é da empresa. E eu acho que a gente também não pode ficar alimentando uma batalha, que é a batalha das redes sociais, que é o Xandão versus o Musk. Poderia ser qualquer outro ministro da corte. É uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Não podemos ficar personificando as questões, porque senão também a gente estimula um debate enviesado. É o Estado brasileiro. Perfeito. Você tinha falado, a Gabi tinha falado exatamente isso. O Estado, um dos três poderes do Brasil que está sendo desrespeitado. É como se o Elon Musk falasse, para mim, tanto faz, eu não respeito. Eu estou no Brasil, ganho dinheiro no Brasil. Ele pegou a figura do ministro Alexandre de Moraes como para fazer esse ataque, mas ele está atacando muito o judiciário importante isso que brasileiro. você e que a Renata agora ainda frisou. Ele tenta... Que é a lógica das redes, né? É a lógica das redes. Ele usa a lógica das redes para criar essa polarização artificial entre duas pessoas, quando, na verdade, é o Estado brasileiro que está sendo representado e atacado nas postagens péssimas, né, que o Musk tem feito. Né? Muito bom, não, importantíssimo o que a Renata fala, né? A gente mesmo acaba caindo um pouco nisso. A gente cai um pouco. E o que o Musk tenta fazer do Alexandre de Moraes é uma caricatura, né? Sim. De um anti-herói, ele faz uma coisa folclórica, com aquela capa, usando inteligência artificial, ele cria umas figuras ali em torno do Alexandre de Moraes para folclorizar. Isso. Mas você vê, a partir do pronunciamento do presidente da República, de tudo que é democrático no Brasil, veja quem se pronunciou no Congresso Nacional. Perfeito. Todo mundo que é a favor da democracia está lá. Não é Xandão com sua espada na mão da justiça. É instituição, Supremo Tribunal Federal do país. Lei e Constituição brasileiras. É isso, né, Gabi? E isso é utilizado, né? Esse dueto aí, né? Versus Musk, versus Xandão, é utilizado pela extrema-direita num contexto de eleições municipais, então vira um facilita para eles, né? Colocar o Xandão como ditador, como se fosse... acordou mal, inventei hoje de perseguir o X. Não é isso. E veja, e qual a mensagem que o Estado brasileiro passa para outras áreas econômicas e para outras plataformas, se você tem um único ator que desrespeita de forma insistente, persistente, né, petições judiciais, as suas intimações, simplesmente não respeita o Estado brasileiro, não faz nada porque se trata de uma plataforma de rede social? Que tipo de mensagem que a gente passa para as outras plataformas? Pode ser até visto como um incentivo. Bom, se o X faz isso e não acontece nada com eles, então por que eu tenho que ficar respondendo? E para as outras áreas da economia? Então as pessoas têm que olhar essa situação como uma situação de respeito, de desrespeito ao Estado democrático de direito. Então, acho que é assim que a gente precisa colocar as coisas e eu acho que as pessoas conseguem compreender isso, né? Isso. Perfeito. Renata, quero muito agradecer a sua presença aqui. A Renata Miele é coordenadora do Comitê Gestor da Internet do Brasil. Um prazer te receber e muito esclarecedora, que você trouxe pontos de discussões, né, fundamentais aqui. Um abraço, até uma próxima. Obrigado, Renata. Obrigado. Obrigada, Gabi. Obrigada, Rodrigo, Chico. Boa noite a todos. Obrigado. Boa noite. Bom, a gente continua aqui nas nossas... São vários temas, né, que a gente está trazendo aqui hoje, Rodrigo.